Sem mais demora, alô Emerson Pansieri, quais são os primeiros passos do Tite e a sua nova comissão técnica? Quais são as informações do Cruzeiro neste dia seguinte da confirmação da chegada do novo treinador? Bom dia, Pansi! Bom dia para você, Pedro Abílio, um abraço também para o nosso Edu Panzi, quem acompanha aqui o Rádio Esporte Itatiaia, vai ter a participação do nosso João Vitor. Olha só, Abílio, o Cruzeiro já vivencia a era Tite. Daqui a pouco nós vamos trazer até detalhes, né, desse primeiro dia do Tite na Toca da Raposa, dele conhecendo a Toca da Raposa, dele tendo ali a companhia, né, do Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, outros profissionais do clube. Fez questão de conhecer várias partes da Toca da Raposa, vários setores da Toca da Raposa. Está impressionado também com a modernidade da Toca, né? Da última vez que ele veio para agora. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas antes uma informação, né? Informação de momento. O Gamarra, o Cruzeiro acaba de divulgar a informação que o jogador está fora do clube para a próxima temporada, agradecendo, né, a contribuição dele à equipe, o profissionalismo, desejando êxito na sequência da trajetória. O Gamarra que chegou esse ano naquela troca com o Tevez, né? O Tevez, garoto Tevez, foi pro Atlético Paranaense, o Gamarra chegou. O Gamarra chegou a fazer também algumas partidas pelo Cruzeiro. Vou falar para vocês que não foram muitas. E não ganhou o espaço dele, né? Não ganhou o espaço dele e agora está sendo devolvido ao Atlético Paranaense para depois, pelo jeito, ser colocado numa negociação com o Olímpia. Aí o Cruzeiro já não tem nada a ver com isso, aí é o furacão com o time paraguaio. Mas o zagueiro paraguaio, Matheus Gamarra, Pedro Abílio, tá dando adeus. Pouquíssimas oportunidades, né? E realmente uma contratação que não virou na equipe do Cruzeiro. Deixa eu dar um bom dia pro nosso comentarista Edu Panzi, 11h44. Tudo bem, Panzi? Tudo bem, Abílio, um abraço. Tudo bem. O Gamarra está indo embora e o Cruzeiro vai, com certeza, tentar um perfil semelhante, né? Não Edu? ao Gamarra, né? Não ao Gamarra, mas um jogador que seja mais jovem e um zagueiro para compor elenco. Porque, de repente, você olha para o elenco do Cruzeiro, tem várias possibilidades para montar um time para o início da temporada, né? Tem, e agora chegou o Tite também. Então a gente tem que aguardar qual a característica que o Tite deseja para um jogador de zaga. Ele tem nomes já importantes no elenco, Fabrício Bruno e Vidalba, que foram a zaga titular, pouco vazada, defesa consistente do Cruzeiro. Jonathan Jesus, que foi acionado nessa reta final por conta da lesão do Vidalba, foi bem no segundo tempo aqui do Mineirão, foi muito bem no jogo da Neoquímica Arena. Se tinha algum tipo de proposta pelo Jonathan, você não tenha dúvida que esses dois jogos deram uma valorizada sim no jovem zagueiro do Cruzeiro, que é uma realidade para a próxima temporada, caso fique. E o Cruzeiro tem que olhar para a base, cara. Olhar com carinho para a base, sim, não entra na minha cabeça você ter o Gamarra e não utilizar um jogador de base. Eu tenho certeza que o Cruzeiro tem no seu sub-20 um zagueiro superior ao Gamarra, que tem nome de zagueiro e de grande zagueiro paraguaio, mas que não é e não chega perto daquele zagueiro da década de 90, que a gente viu muito de perto aqui no Corinthians. Mas tem que esperar o Tite. Cada treinador tem um pensamento, uma ideia para cada setor do time. Vamos ver o que o Tite conversa com o Joaquim Pinto, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior a respeito de zagueiro. Mas eu gostaria muito, entendo o Cruzeiro, Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo, que agora vai ter uma pré-temporada, recuperar de lesão, acredito que o João Marcelo vai ser muito mais útil em 2026. E o Jonathan Jesus, não olhar para a base, para um jovem zagueiro formado no clube, eu considero um erro. Um erro. Então, com a saída do Gamarra, e se esses 4 que eu citei permanecerem, não vejo e não faria sentido para mim o Cruzeiro ir ao mercado atrás de outro zagueiro. Você tem 4 bons zagueiros, 4 zagueiros com potencial de brigarem por posição. Acho que um deles absoluto, que é o Fabrício Bruno, zagueiro de seleção brasileira, que está perto de jogar uma Copa do Mundo. E aí, amigo, com tantos zagueiros experientes, você não trazer um da base para o profissional e contar com esse garoto para a temporada de 2026, eu considero um erro. Vamos aguardar o que o Cruzeiro pensa e tomara que dê a algum zagueiro jovem a oportunidade de fazer parte do elenco profissional em 26. E historicamente, né, do Tite não costuma usar 3, né?
nos seus times titulares? Não, eventualmente. Como outros treinadores, o Tite não é o adepto de linha de 5, 3 zagueiros. Eventualmente pode acontecer. E zagueiro você usa muito ao longo da temporada por conta de suspensão. Você tem o Fabrício Bruno, que é um zagueiro de seleção. Enfim, cara, aquela frase, né? Zagueiro bom você faz em casa. Eu não acho que é tanto assim. Você pode ir ao mercado e trazer um bom zagueiro como o Cruzeiro trouxe. Mas está na hora de fazer um em casa. O Fabrício Bruno foi feito em casa. Como fez o Fabrício Bruno. E retornou. Emerson Pansieri. Porque ele sai, muita gente não lembra, mas ele sai, né, do Pedrão, ele sai naquele momento de crise do Cruzeiro, né? Aí ele vai embora, vai para Chapecoense, depois vai para o Red Bull, e aí depois chega ao Flamengo e volta ao Cruzeiro. Ele disse lá nos Estados Unidos, não me esqueço, no início do ano, quando ele chegou e a gente estava esperando até tarde, né, da madrugada já, a chegada dele nos Estados Unidos, ele falando que ele queria chegar para um clube que ele conhecia. E ele tinha ele estava no coração dele, parecendo que ele tinha acabado de subir, né? Ele retornando ao clube que ele conhece, mas ele estava tão alegre com essa oportunidade que ele parecia que estava acabando de subir para o time principal. E aí, Abílio, deixa eu trazer aqui uma informação dentro da linha que trouxe o Panzi para a gente resolver esse assunto de zagueiro. O Cruzeiro tem um zagueiro chamado Bruno Alves, né? No Sub-20. Ele, inclusive, com outros atletas do Sub-20 do Cruzeiro, vão participar dessas rodadas primeiras, 2 do Campeonato Mineiro. Ontem foi uma informação falada pelo próprio Pedrinho. A gente estava aqui ao vivo na turma do bate-bola, o Pedrinho ouvindo a rádio. Ele falou, não, Pansieri, as 2 primeiras rodadas do Mineiro, sim, serão com jovens. E aí a gente buscando alguns nomes que poderiam compor, tem o Batistella, tem o William, tem o Juan Gabriel, tem o Marcelo Goleiro, tem o Nicolas Lateral e tem o Bruno Alves, que é um zagueiro que dizem muito bem dele, né? O Fabrício tá aqui com a gente, né? Comentarista agora da casa, e fala muito bem do Bruno Alves. O Bruno Alves tinha uma percepção interna que ele precisava ser um pouco mais zagueiro, né? Ser mais combativo. E está conseguindo, né? Esse zagueiro zagueirar. E aí é um garoto que, vamos ver a chegada do Tite, a participação dele também nos treinos, se ele vai ganhar oportunidades. Certo que nesses 2 jogos iniciais, eu acredito que vai jogar. Mas é um atleta, de casa, é um atleta que tem a confiança também do Sub-20, tem aí bons números prestados ao Sub-20, participou da seleção brasileira também na Copa do Mundo. Sub-20, convocado sempre para o Sul-Americano, foi convocado para o Sul-Americano. Enfim, é um jogador que tem aí uma participação já, um lastro já na seleção brasileira Sub-20, e acho que pode aparecer essas oportunidades para ele, né? É um atleta que tem essa qualidade também na saída de bola, saída de jogo. Então vamos ver como é que vai ser toda essa situação em relação à defesa, mas uma coisa é certa, o Cruzeiro olha assim, mapeia o mercado à procura de um atleta para a defesa, né? Isso o quê? Um jogador mais experiente, um estilo xerifão, mais um xerifão ali para disputar a posição com o Vidalba, com o Fabrício Bruno? Pode ser, pensando em Copa Libertadores da América. Mas pensando num contexto grande, hoje o Cruzeiro tem João Marcelo, tem Jonathan Jesus, tem Vidalba, tem Fabrício Bruno e tem o garoto Bruno Alves pedindo passagem. Então essa é a realidade da defesa do Cruzeiro. Ô Edu, você acha que esse campeonato brasileiro começando mais cedo, né? A gente vai ter ali 3 rodadas com o campeonato brasileiro, 3 rodadas de campeonato mineiro na fase classificatória, com o Brasileirão já em andamento. Isso pode gerar algum tipo de ansiedade? Isso tem que pesar na análise dos clubes com essas primeiras rodadas, especialmente falando do Cruzeiro, que vai utilizar nas 2 primeiras pelo menos um time de jogadores mais jovens? A tendência é que eles precisem ter minutos também em momentos decisivos ali da primeira fase do estadual. Não, sem dúvida, mas é uma novidade, né, Pedro? É difícil pra gente cravar como vai ser o nível de cobrança, de expectativa do torcedor. Ontem na turma do bate-bola a gente levantou esse assunto sobre o quão diferente vai ser a temporada 2026, pelo menos esse início dela. E o Pedro Lourenço estava até ouvindo o programa, mandou uma mensagem pro Pansieri falando que o Cruzeiro, talvez nas 2, 3 rodadas iniciais, né, Pansieri, utilize um time diferente, com mais garotos, mas que vai entrar no campeonato estadual para brigar pelo título. Vai ser um Cruzeiro forte no Campeonato Mineiro. Então já eleva a expectativa do torcedor, já eleva o nível de cobrança também. E eu acho que vai fazer bem para o próprio Tite ter esse início de campeonato estadual durante uma pré-temporada,
porque ele vai poder fazer essa avaliação, principalmente quanto aos jovens, com quem ele vai poder contar ou não na temporada, mas os clubes vão ter que trabalhar de uma maneira muito inteligente, cara, muito inteligente, com muita cautela. A parte física vai contar muito, vai ter um clássico precedendo a rodada inicial do Campeonato Brasileiro, talvez o clássico seja o grande teste, entre aspas, porque clássico nunca é teste, é sempre um campeonato à parte, mas vai valer como um grande teste para o início do Campeonato Brasileiro, e é uma temporada diferente. Então é muito difícil para eu chegar aqui e fazer qualquer tipo de análise e cravar qualquer tipo de coisa. Vai ter que fazer isso no Campeonato Estadual, vai ter que agir de tal maneira no Campeonato Brasileiro, porque é novidade para todo mundo. É novidade para a gente, é novidade para o Cruzeiro, é novidade para os outros clubes, para o departamento médico, físico, para os treinadores, é uma novidade, porque, via de regra, nas últimas temporadas, nas últimas décadas, né, trabalhava-se ali 1, 2, 3 meses com estadual, preparando um time, preparando um elenco, fazendo avaliações de chegadas e dispensas, até lá para o final de abril, início de maio, aí sim começar o Campeonato Brasileiro, de fato começar a temporada com jogos mais complicados. 2026 é tudo diferente. Então, até a nossa avaliação, ela tem que ser mais criteriosa, tem que ser feita com mais calma, para dali a pouco, o que eu falei hoje, dia 17 de dezembro de 2025, quando for lá no dia 15 de janeiro de 26, eu mudar a minha opinião. Então, que foi parecendo incoerência. Então, eu mesmo tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui hoje, para amanhã eu mesmo não me desmentir. Então, vou com cautela, vou com cuidado. Muito bem. 11 horas e 53 minutos. Nós estamos falando, né, de jogos contra o Pouso Alegre no dia 10, contra o Tombense fora no dia 14 e o jogo contra o Uberlândia no dia 17 de janeiro. Depois o Cruzeiro tem Democrata e Valadares, tem o Clássico e aí já começa o Brasileirão. Que dia é a reapresentação, Pance? Ela tá para ser confirmada, mas vai ter uma parte que chega antes e uma parte que chega depois. A que chega depois, provavelmente a turma que ficou até o final do jogo na Neoquímica, né? Os jogadores mais utilizados. Eu tô apostando, pelo menos olhando o calendário, que deve estar entre esse primeiro e essa segunda rodada do Campeonato Mineiro, a turma principal voltando aos trabalhos na toca. Se você Porque são 15 dias de férias, né? Se você pega os outros times que não foram às semifinais da Copa do Brasil entrar de férias dia 7, por exemplo... talvez o Cruzeiro volte ali 5, 6, até uma semana depois, porque ficou uma semana a mais trabalhando. Acho absolutamente normal, os caras precisam descansar também. Lembrando que teremos outra pausa no meio da temporada, por conta de Copa do Mundo. Vai ser um calendário muito diferente, gente. É difícil demais fazer qualquer tipo de análise ainda em 2025 sobre o que vai ser a temporada de 2026. Ela vai ser absolutamente diferente. E eu espero que os clubes estejam se planejando quanto a isso. E aí no dia 28 ou 29 de janeiro, Botafogo fora de casa, começando o Campeonato Brasileiro e logo depois do Clássico. Olha só, vai ser no início de janeiro, tá? A reapresentação no início de janeiro, como disse o Panzi. Eu até estava falando dessa questão de duas etapas de reapresentação por conta desses jogos, né, do Campeonato Brasileiro já no final do mês de janeiro, mas o Campeonato Mineiro batendo a porta. E esse jogo que você falou, Pedro, até uma informação legal para a gente trazer aqui, ele não vai ser no Mineirão, ele vai ser no Independência, uma solicitação aí também do Cruzeiro, sendo atendida pela Federação. Esse jogo vai ser no Independência contra o Pouso Alegre e certamente com bastante meninos em campo. Abílio, o Cruzeiro vai sim buscar reforços. O Cruzeiro, eu falei de defesa, mas o Cruzeiro acha que precisa sim de atletas e aí vai se nortear pelo trabalho do Joaquim Pinto e pelo trabalho do Tite. O trabalho do Tite agora já começou efetivamente na Toca da Raposa, está debruçado no Cruzeiro, né, buscando o máximo de informações, vendo todas as informações possíveis do Cruzeiro para que ele possa também dar um aval, dar um apoio. O que o Jardim faz? Resumindo, o que o Jardim faz, que também passa um pouquinho do campo, né? Do campo e bola, do treino, do 4-4-2, do 4-2-3-1, o Tite também tem essa característica. Então, é uma voz importante para ser um apoio a esse departamento de futebol do Cruzeiro, que conta com o Pedrinho, com o Pedro Júnior, com o Joaquim Pinto, né? E também agora com o Tite. Deixe seu comentário aí, deixe também o seu like e veja imagens do Tite na Toca da Raposa 2. Olha lá o Tite, ó, camisa branca, tá visitando instalações junto ali do Joaquim Pinto, do Pedro Lourenço, Pedro Júnior também.
já conhecendo a academia, as estruturas do futebol do Cruzeiro. Afinal de contas, é um treinador que tem esse perfil também. Vai querer tomar conta de várias frentes, além do campo e bola, como disse o nosso Pansieri. O Tite chegou ao Cruzeiro. Eu quero saber do Fabrício Guerreiro. Eu quero trazer o comentário do Guerreiro aqui na Itatiaia. O Tite chegando. Elenco do Cruzeiro à disposição. Situação do Gabriel Barbosa. Como é que você tá vendo isso tudo, hein, Guerreiro? Fala, Fabrício. Fala comigo, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Pedro, o Tite pode aproveitar muito bem esse elenco, né? Vai pegar um elenco aí já com uma certa afinidade, ter feito uma boa temporada, sabe? Com várias experiências boas, experiências ruins também, que são importantes para aprender e usar na próxima temporada como exemplo. Onde foi que precisa melhorar, onde que eu devo manter. É sempre muito importante, né? Lógico que deve chegar alguns reforços aí para incorporar mais esse elenco, né? Reforçar ainda mais, porque a gente viu que fez falta pro Cruzeiro nessa temporada, principalmente para ter maior rotatividade, maior gerenciamento de minutos aí, para manter sempre um time jogando com alta intensidade, né? O Tite se preocupa muito com isso, Fábio, esse pessoal da saúde do Cruzeiro vão trabalhar muito junto pensando nisso aí. E o Tite vai aproveitar com certeza esses jogadores aí, né? Jogadores de qualidade. Lógico que pode ter a saída aí do Gabigol, mas eu acho que vejo potencial em alguns meninos aí para substituir o Caio Jorge em um eventual jogo, né? Quando precisa. O próprio Vídea Real que chegou agora. Tem o Juan Índio na base, que é um menino referência, joga com a 9, sabe? É o 9 clássico, né? Muito bom nas bolas aéreas. Muito bom finalizador, e o Tite gosta muito, né, de trabalhar com uma média de altura aí, uma estatura maior nas equipes. Ele gosta de trabalhar muito bola parada, ofensiva, defensiva, já resolveu muitos jogos para ele, então ele gosta de trabalhar bem nisso aí. Vai pegar um time comprometido taticamente, que é importante, né, isso o Léo Jardim deixou bem para eles, um vestiário bacana, um elenco que chegou muito perto de uma conquista nessa temporada. E fica aquele gostinho amargo, mas que com certeza pro próximo ano esses jogadores aí que perdem essa oportunidade voltam mais forte, com mais gana para chegar nesse minuto final aí e conseguir os títulos. Fabrício Guerreiro aqui na Itatiaia falando do Cruzeiro, 12:06, João Vitor Xavier. Quero saber de você, tem um recado aí pro Gabigol nessa contratação do Tite, João. O que você enxerga dessa situação? Como é que você vê a chegada do professor Tite à Toca da Raposa, João? Ô Pedro Abílio, eu acho que na vida alguns recados eles vêm de forma muito explícita, né? E acho que o Cruzeiro deu um recado importante pro Gabigol. O recado é: o clube é maior do que você. Não importa quanto você ganha, não importa como você foi recebido, não importa sua carreira, sua trajetória, o Cruzeiro é maior do que você, Gabigol. E eu entendo que foi esse o recado que o Pedro Lourenço deu pro Gabigol. Pedro, você foi firme numa decisão que é importante para o clube, porque o clube é soberano, o clube está acima de qualquer atleta. O Cruzeiro é maior do que qualquer jogador. O Cruzeiro fez com o Gabigol uma recepção de grande ídolo, de grande estrela, justificável pelo tamanho do investimento que o Cruzeiro estava fazendo. Agora, se esse cara não entrega, se esse cara não responde em campo, se esse cara não ajuda no vestiário, e se esse cara tem aquela postura de displicência que ele teve, tá certo o Cruzeiro de se posicionar, e acho que a contratação do Tite é um posicionamento do Cruzeiro. Um posicionamento claro pro Gabigol. Fala, meu amigo, aqui tem liderança, aqui tem comando. Se você quiser ficar, saiba, vai ficar com o Tite porque nós confiamos nele, porque nós acreditamos nele, porque jogador não dita regra aqui. Jogador não manda aqui mais do que o clube. Jogador não é maior do que o Cruzeiro, nenhum jogador é maior do que o Cruzeiro. Já passaram pelo Cruzeiro Tostão, Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Raul, Alex, Roberto Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Todos eles foram embora e todos eles tiveram uma história muito maior do que a do Gabigol no Cruzeiro. E o Cruzeiro não fechou as portas por isso, não mudou nada na cotação do dólar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é maior do que qualquer atleta, maior do que qualquer jogador.
Então, se o Gabigol não ficar satisfeito com a chegada do Tite, pega a malinha dele, pega as trouxas e vai embora, porque o Cruzeiro é maior do que ele. E eu acho que está certa a posição da diretoria do Cruzeiro de colocar isso de uma maneira clara. O Cruzeiro não tem que dar satisfação para jogador sobre o técnico, não. É o cachorro que balança o rabo, Pedro Abílio. Não é o rabo que balança o cachorro, não. O cachorro é o Cruzeiro e o rabo é o Gabigol, meu amigo. Se ele não estiver satisfeito, junta as trouxas e volta pelo caminho que ele veio. O Cruzeiro paga muito bem a ele, o salário dele está em dia, ele não entregou aquilo que o Cruzeiro esperava, tirou o Cruzeiro de uma final de Copa do Brasil de maneira displicente. Se ele não gostar da chegada do Tite, pega as malinhas e vai embora. Acho que o Cruzeiro está certo. O Tite é um técnico grande, um técnico que foi campeão do mundo pelo Corinthians, um técnico que disputou as 2 últimas Copas do Mundo pelo Brasil. Então, o Cruzeiro está certo, é uma posição afirmativa do Cruzeiro. Se o Gabigol quiser provar em campo que ele merece jogar com o Cruzeiro e com o Tite, beleza, ele tem que ter essa oportunidade. Se ele não quiser, se ele estiver insatisfeito, ô Pedro, vou pedir meu empresário para buscar uma proposta e vou buscar outro caminho para minha vida e cada um segue seu caminho. Com o dinheiro que o Cruzeiro contratou o Gabigol, vai no mercado e contrata outro. Não falta jogador para ganhar o que o Gabigol ganha. Então, Cruzeiro é maior do que qualquer jogador e eu acho que a diretoria do Cruzeiro está certa de ter um posicionamento. Foram os 2 recados que o Cruzeiro deu. Um recado interno para o Gabigol e que serve para todo o elenco, que nenhum jogador é maior do que o clube. E um recado para o mercado, que o Cruzeiro está pensando grande, porque o Cruzeiro buscou o último técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Aliás, nas 2 últimas Copas do Mundo. Então, é esse o recado que está dado e eu acho que foram recados importantes dados pelo Cruzeiro ontem. 12:11 com 30 segundos. Emerson Pansieri, o Tite já trabalhou com alguns atletas que ele vai encontrar no vestiário do Cruzeiro, inclusive com o Gabigol. Exatamente. Vamos colocar na tela e quem está acompanhando no radinho, eu descrevo quem são esses atletas que trabalharam com o Tite. Vamos lá. Um deles é o Gabigol, né? Outro é o Wallace, jogador que trabalhou com o Tite. O Fagner também trabalhou com o Tite. É outro jogador que teve essa presença com o Tite. O Matheus Henrique trabalhou com o Tite. O Fabrício Bruno trabalhou com ele também. O Cássio. Foram esses atletas. Cássio, Fagner, Matheus Henrique, Wallace, Fabrício Bruno e o Gabigol. Gabigol, que todo mundo sabe, todo mundo já entende que tem ali o interesse do Santos em contar com ele, né? Na próxima temporada. É um menino da Vila, cria da Vila, amigo do Neymar, passa da turma lá. Enfim, pode ser um encaminhamento dele deixar o Cruzeiro, né? Quem sabe o Cruzeiro acertando um modelo de empréstimo, não sei como que vai ser essa operação. É agora a informação que estamos apurando. Qual que é esse modelo de saída do jogador? Mas que há, sim, uma possibilidade muito grande dele deixar o Cruzeiro, Pedro Abílio. Especialmente depois da perda do pênalti. Eu ouvi muita gente falando que ele perdeu porque quis. Não tem nada disso, gente. Não é porque perdeu porque quis. Porque o Cruzeiro também entende que pode ser bom para todo mundo nessa história. Acho que o Gabigol entende. E o Santos é um interessado de verdade. O Santos quer o Gabigol de verdade. Boa, Pansi. Bom trabalho de apuração pra você, amigo. Agora meio-dia. Levantar esse trem, como é que é? 12:13. Edu Pansi, Gabigol, Tite, Cruzeiro. Como é que fica essa equação, na sua opinião? Cara, eu vou ser breve, porque eu já falei muito a respeito dessa situação. Eu não trato mais a saída do Gabigol como uma probabilidade, eu trato como uma certeza. Eu acho que o interesse do Gabigol em sair é maior do que o interesse do Santos por ele. O problema do Gabigol ser o Tite, para mim, é o menor deles. Para mim, o Tite é o menor dos problemas do Gabigol em relação ao Cruzeiro. O Gabigol criou um problema muito maior para sua permanência. Eu não sei nem se de caso pensado, eu não posso afirmar, porque o que ele fez depois do jogo, abandonar a delegação sem a roupa do clube, enquanto todo o elenco voltou junto, para mim foi um recado de eu não quero fazer parte disso mais. A perda do pênalti, e eu tô com o Pansieri, já falei aqui, não acho que foi de propósito. Se fosse de propósito era chutar para fora, porque ali ele correu até o risco do goleiro cair para outro canto. Mas a perda do pênalti criou um problema com a torcida do Cruzeiro, e você criar um problema de ambiente com a torcida de um clube desse tamanho é muito maior do que um problema com o técnico que chegou. Então, gente, a saída do Gabriel Barbosa, que em momento algum foi Gabigol no Cruzeiro, foi muito mais Gabibanco, como eu já disse aqui, a saída dele, ela é questão de tempo.
Não é mais uma possibilidade, ela é uma certeza. Cabe agora descobrir para onde. 12:14 aqui na Itatiaia. Prometo para fechar. Eduardo, o Cruzeiro acaba de agradecer também os serviços prestados do Eduardo. É mais um que deixou o Cruzeiro. Ontem à noite ele já tinha feito um post se despedindo do Clube Celeste. O contrato se encerrava agora no fim do ano, dia 31.